E aí, tudo tranquilo? Bom, a gente falou da ascensão do fascismo e da ascensão do nazismo, mas vale a pena a gente acompanhar o Hitler mais um pouquinho até a entrada da guerra, porque, enfim, isso é muito relevante para para entender esse tipo de ditadura, como é que ele foi, como foi se armando, como ele foi, enfim, conseguindo se tornar o que ele se tornou, porque, como a gente viu, ele sobe sendo apenas um primeiro-ministro num governo em que os nazistas nem sequer eram maioria. Mas o que acontece? Eles dão uma certa sorte. Nas primeiras semanas do governo do Hitler, alguém tenta explodir o parlamento. Alguém tenta deixar uma bomba no parlamento, a coisa, enfim, há uma bomba no parlamento, ela explode, não explode exatamente o parlamento, mas pega fogo. É, e, enfim, um cara é preso. Durante muito tempo se achou que isso era um plano nazista, que o próprio Hitler, os nazistas, teriam criado esse plano para poder usar isso como artifício para fazer o que eles fizeram. Hoje sabe que não. Hoje tudo indica que era um cara, enfim, com ligações anarquistas, mas um cara que estava agindo sozinho, enfim, protestando contra a nomeação do Hitler e dos nazistas, explode o parlamento, tenta explodir o parlamento como uma manifestação, enfim, simbólica e tal, um ato de protesto, mas o cara é preso. Só que aí o que acontece? E aí os nazistas vão agir. E aí o Hitler vai passar no parlamento uma primeira lei, que era a lei, o decreto do incêndio, que dava poderes ao governo de prender, enfim, investigar e prender as pessoas que estivessem envolvidas nesse evento. E aí é que eles começam a armar. Porque se eles não criaram a ideia, se eles não armaram a explosão, de fato eles começaram a denunciar enfim, e acusar e prender uma série de pessoas, sobretudo ali da esquerda, os socialistas, comunistas, vários deputados perdem o mandato por conta disso, várias lideranças de oposição são presas por conta disso. Os partidos de centro-direita deixam passar, né, porque, enfim, tem um certo interesse de ver essas lideranças de esquerda indo para a prisão, sendo afastadas do mundo político. Em seguida, o Hitler propõe e passa no parlamento uma outra lei que é maravilhosamente traduzida como a lei do mexerico malicioso. Né? Mexerico é tipo uma fofoca. E era a ideia de que quem fosse pego, enfim, falando, não era exatamente falando mal, né? Mas se tivesse alguém conspirando contra o governo de alguma maneira, essa pessoa poderia ser presa. O que, obviamente, é uma janela aberta para o infinito, como gosta de dizer o Botelho, né? Porque vai provar que o cara estava conspirando, falando, encontrando amigos. É uma coisa muito difícil de provar. E é uma porta muito fácil de levar a prisões a quem o governo bem entendia. E é claro que ele começa com pessoas que são mais claramente de oposição, mas à medida que o tempo vai passando, isso vai pegando toda e qualquer pessoa que não esteja alinhada diretamente com o governo. E aí essas duas coisas, ao mesmo tempo, foram transformando o parlamento num parlamento super dócil e super que baixava a cabeça para tudo que o Hitler queria. A ponto de, num determinado momento, mais para frente, o parlamento vai fechar a si próprio. Vai dizer, não, não tem necessidade, porque temos um grande líder e tal, que é um triste fim para um parlamento. Resolvendo esse problema, o caminho fica aberto para o Hitler seguir, talvez nos três grandes caminhos lá que ele tinha previsto. Mais ou menos, né? O Hitler não era bem um cara. Não era um político muito bem, digamos assim, organizado. Ele não sabia bem o que ele queria, né? Ele sabia. Ele tinha algumas ideias gerais, ele não sabia exatamente como implementar, mas pessoas à volta dele, enfim, resolviam isso para ele, né? A grande biografia do Hitler hoje, de um cara chamado Ian Kershaw, ele fala disso, né? Ele fala, o Hitler cria um governo onde as pessoas governam para ele. Então, assim, ele é o cara que dá as grandes diretrizes e as pessoas vão achando as soluções para ele. O Holocausto, por exemplo, que a gente não vai falar hoje, porque a gente não vai entrar na guerra, é um exemplo muito claro disso, né? O Hitler nunca tomou nenhuma
nunca teve nenhuma ideia específica sobre o Holocausto, apenas aprovou as ideias que chegaram a ele. Isso não faz dele nem 1 milímetro menos responsável, claro, mas o que eu digo, ele não é um cara que entra sabendo o que ele vai fazer. Não é bem isso. Mas ele tem alguns caminhos apontados, né? Por exemplo, ele cria desde o início um ministério de propaganda. E quando ele elimina a oposição, esse ministério fica livre, né? Encabeçado pelo Goebbels, um dos grandes nomes aí, dos nomes mais importantes do nazismo, em termos de fazer o nazismo ganhar a cara e a força que ganhou depois. O Goebbels vai ficar livre, seja para fixar o culto à personalidade, né? Essa ideia de ir colocando o Hitler como o grande líder da nação, o único homem que pode levar a Alemanha ao seu destino, e ao mesmo tempo censurando e vetando tudo que pudesse ir contra esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, a propaganda antissemita vai ganhando força, né? Até, assim, num primeiro momento, mais em discursos, em livros didáticos aprovados antissemitas, até que em 1935 aprovam-se as leis de Nuremberg, que são as primeiras leis mais duras, assim, mais diretamente antissemitas, né? Que proibia o casamento de alemães com judeus, né? A frase em si já não faz sentido, né? Porque o judaísmo é uma religião, mas ele era encarado no nazismo como uma espécie de uma raça, né? Um povo dentro do povo. Então, quem tivesse ascendentes judeus, tinha até a conta lá, né? Quem tiver, já não lembro mais da conta, mas alguma coisa assim. Se tiver um dos 4 avós judeu, era alguma coisa meio assim. Você já era considerado judeu e entrava dentro das leis de Nuremberg. O judeu não podia levantar a bandeira alemã. Enfim, e uma série de outras restrições, algumas que vão ficando cada vez mais duras, começam a acontecer. Isso é uma coisa. Segunda linha que o governo do Hitler vai apostar é na intervenção na economia. Lembrem que, supostamente, a direita dessa época, estamos nos anos 30, é uma direita liberal, uma direita que defende a não intervenção, mas o Hitler vai na contramão disso, tendo analisado com calma, enfim, como a União Soviética estava fazendo. Depois ele não vai fazer a mesma coisa, evidentemente, mas vai apostar numa intervenção pesada na economia, seja fornecendo empréstimos, dando diretrizes, incentivando determinadas empresas, dando incentivos fiscais, estimulando determinadas áreas, por exemplo, a indústria de automóvel, uma indústria que ela é estimulada pelo Hitler. Então, isso é uma coisa que era uma certa novidade, digamos assim, né? Lembrando que o Hitler está no poder antes do New Deal começar, enfim, a dar frutos. Então, eles estão pensando isso mais ou menos paralelamente. Na verdade, o New Deal está olhando um pouco para o que o nazismo está fazendo e vice-versa. Mas, por último, a grande medida, o grande caminho do Hitler, que é, na verdade, a coisa que vai puxar a economia da Alemanha para fora do buraco que ela tinha entrado na crise de 29, é a remilitarização, que não deixa de ser uma intervenção do Estado na economia. O Hitler vai bancar, né, uma remilitarização, que significa uma indústria bélica, enfim, pungente, forte, que vai gerar uma série de outras indústrias em volta, que vai gerar emprego, que vai animar a economia alemã, mas, claro, tudo olhando para o momento da guerra. O Hitler nunca escondeu que o seu governo caminhava por uma guerra de eliminação da União Soviética, uma guerra que ia colocar a Alemanha no centro da Europa e no centro do mundo, né? Um novo Reich. Isso estava dito desde sempre. Então, não tem muito como alguns autores fazem, vamos separar a coisa ruim do nazismo com a coisa boa. Não tem coisa boa, porque a coisa boa está intrinsecamente ligada à coisa ruim, né? Que é o caminho para a guerra, a remilitarização, o antissemitismo. Mas ele conseguiu, ele deu um jeito. Sim, o preço depois foi alto demais, ver como a Alemanha ficou no fim da guerra. Agora, essa ideia também de que ele virou
um líder amado e sem contestação, isso é uma construção. No fundo, não havia contestação porque não podia, né? As pessoas que contestavam eram presas, elas eram, enfim, exiladas, os livros proibidos. Então a gente tem mais uma sensação de que tudo deu certo do que tudo deu certo de fato, né? E mesmo que tenha dado alguma coisa certa, foi a antessala para dar muito errado, né? Pensa na Alemanha no fim da Guerra Mundial. Mas, enfim, esse é o caminho do Hitler governante, digamos assim. Teria um outro passo, que é ver as relações externas do Hitler, né? Que já é ele se movimentando mais diretamente para a guerra. Mas aí a gente para aqui e deixa isso para quando a gente falar da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Abraço.